Uma entrevista, para mim, ela começa com a pergunta: qual é o seu momento de vida? Minha pergunta principal é: qual é o seu momento de vida? Mais de 300 pessoas no time. À frente da Realize, Felipe Martins construiu uma operação que ajuda pessoas a conseguirem crédito de forma simplificada, mesmo tendo restrição. Não tem como negociar, ninguém negocia resultado. Mas dá para você entender que o resultado, necessariamente, ele vem de uma forma só. Então, quando você está numa empresa de 300 pessoas, a liderança é o ponto-chave. Eles são as pessoas-chave do negócio. É onde você tem que estar de olho, você tem que acompanhar, é onde você tem que entender, conhecer cada um a fundo. Ele sabe o que é liderar um time grande e entregar resultado onde outros veem obstáculo. Cobrar o seu time de fazer algo é uma situação que ela não é uma situação inteligente. É quase uma ação corretiva, é como se você estivesse apagando um incêndio todo dia. Só que nem quem está apagando incêndio, nem quem está sendo apagado todo dia vai suportar muito tempo. Então, se você apagar o incêndio todo dia, essa cobrança de tem que fazer, 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 ela não gera fruto, ela não tem longo prazo, ela não funciona. O líder aqui não aguenta, e o cara que está aqui também não aguenta. Neste episódio do Lidere Podcast, Felipe compartilha como lidera na prática. Lidere Podcast, porque todo problema é um problema de liderança. Lidere Podcast na área e hoje eu vou falar com o Felipe Martins, ou Felipe Realize, como tem assumido nas redes sociais. Atua com crédito para brasileiros, inclusive com restrições, tem mais de 300 colaboradores, constrói e tem construído uma marca pessoal forte e vai trabalhar, entre outros pilares, a confiança e trabalha no setor sensível. E aí eu vou traduzir setor sensível porque une confiança, risco e dinheiro, então é sensível. Hoje eu quero entender não só como se constrói, Felipe, uma empresa nesse setor, mas como se constrói com caráter, estabelecendo cultura, responsabilidade, quando na verdade o produto é confiança. Então, Felipe, seja muito bem-vindo aqui nessa primeira edição online, tá, irmão? Estou abrindo uma prerrogativa para você. Nunca fiz online, mas eu tenho certeza que, até pelo que a gente já conversou nos bastidores, vale muito a pena as pessoas ouvirem um pouquinho daquilo que você tem construído com o teu time aí. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, cara. Obrigado, Marcos. Aí, valeu pela possibilidade. E eu não sabia que era a primeira online, tá? Essa é uma novidade aí agora que você me falou. Mas fico feliz aí de você abrir, até porque foi mais rápido de fazer, né? Acaba que é mais imediato, né? A gente consegue matar. Mas não quer dizer que a gente não faça presencial também. Depois a gente pode marcar o presencial. Vamos lá, vou com estilo Joel J, eu não sei. Vamos lá, Felipe, você ajuda pessoas, óbvio que muitas vezes já ouviram o não do mercado. Vou começar fora do tradicional. Ajuda a gente que muitas vezes já ouviram não. E aí tem que saber lidar com não. A me responde uma coisa, Felipe, direto e reto. Quem é que disse não para você lá no começo, cara, da tua história? Porque você ajuda as pessoas a lidarem com esse não da vida, auxiliando aí no crédito, a realizações, sair de uma necessidade. E quem é que lá no passado, alguma circunstância, já ouviu muito não, cara? Cara, eu já me fizeram essa pergunta uma vez, cara, e eu tento recapitular um pouco, assim, né, do que aconteceu com 38 anos, então eu tenho que parar um pouquinho para tentar lembrar de alguns eventos, cara. Eu já respondi uma vez que é o seguinte, eu dou pouco ouvido para coisas um pouco contrárias, assim, não contrárias no sentido de quem já fez algo, de quem já construiu algo, mas de quem muitas vezes não está falando sem saber exatamente da prática. Então eu me lembro pouco, cara, de ouvir muito não de outras pessoas. Já ouvi muito não meu, né? De muita insegurança, muitas vezes, de achar que a gente não vai dar conta de fazer, de procrastinar muitas decisões porque a gente acredita que não consegue dar conta daquilo, a gente não achar que a gente está preparado para fazer tal coisa naquele momento. Eu acho que a pessoa que mais falou não na vida para mim foi eu mesmo. Muito bom. Porque a gente vai, muitas vezes, procrastinando por muitas coisas. Às vezes a gente acha que não sabe alguma coisa, às vezes a gente acha que uma decisão financeira muitas vezes pesa na nossa vida, né? Porque a gente acha que não vai conseguir, talvez, fazer o dinheiro necessário para que no mínimo a gente sobreviva, que acho que é o base do ser humano, né? A gente acredita que talvez a decisão ela vai acarretar nisso. Então eu acho que a pessoa que mais falou não muitas vezes para mim foi eu mesmo, de não às vezes acreditar que poderia fazer ou de não fazer logo para ver se realmente aquilo era verdade ou não, né? Eu até sou um pouco hoje mais controlado, já aprendi a lidar um pouco mais com isso, mas eu sou mais impulsivo hoje no sentido de fazer do que antes. Antes eu era muito procrastinador, demorava muito para tomar uma decisão.
E eu aprendi que tem que ser um pouco mais rápido, tem que ser um pouco mais corajoso, lógico. Tem que ter uma certa responsabilidade nas decisões. Mas eu acho que o maior não mesmo Muito foi bom. meu, cara. Se eu ouvir muito não de alguém, Eu acho que foi a melhor resposta que você poderia dar, cara, e a mais sincera. Sabe por quê? não Porque eu costumo dizer, e aí para os alunos que vão assistir, que no final do dia, é como num jogo de futebol, o placar no estádio só vai refletir o que está acontecendo dentro de campo. Então o jogo não é fora, irmão, o jogo é dentro, e é isso. É a com gente ir certeza. na luta interna para não ficar nessa paralisia por inércia, analisando muitas possibilidades e às vezes não se movendo, mas a luta é dentro, o placar está refletindo como é que está o jogo lá de dentro. Se a gente começa a mudar o jogo lá de dentro, o placar vai mudar, pô. Então, para quem está assistindo agora que é líder no operação, às vezes você está enfrentando uma rejeição, um monte de não na vida, dentro de você, você não sabe se vai conseguir, isso é natural. Foca no jogo lá de dentro, que daqui a pouco o placar vai virar e vai ficar favorável para você. Então, acho que a tua resposta, Felipe, foi a melhor possível que você poderia dar e a real. Mas me diz uma coisa, brevemente, 2 perguntas numa só. Como nasceu Realize e por que Realize, irmão? Por que Realize? Cara, vamos lá. Bom, eu trabalhei 12 anos assim na área industrial antes de ter o início de montar um negócio, porque eu sempre tive essa vontade de empreender, basicamente tomar decisões um pouco maiores, de fazer algo talvez um pouco mais notável. Não era nem empreender a ideia na cabeça, mas fazer algo que eu pudesse impactar mais, pudesse contribuir mais, né? Eu trabalhei 12 anos dentro de indústria, ali na área de engenharia, eu segui uma carreira um pouco mais técnica, e aí eu resolvi abandonar 19 anos, eu falei, cara, eu vou parar com isso aqui. Eu tinha comprado na época uma corretora de seguros como franquia, eu peguei o acerto de uma empresa, comprei, acabei comprando no impulso, assim, tomei uma decisão extremamente no impulso, na hora, muito no impulso, porque, enfim, não tinha entendimento sobre a minha impulsividade naquele momento, mas acabou que aquilo me deu uma necessidade de um gatilho de eu sair desse mercado industrial, desse mundo mais corporativo ali, voltado para a indústria, né? E começar a tocar essa corretora de seguros lá em 2016. Bom, eu abandonei o trabalho, abandonei a minha renda e foquei no que eu podia fazer. Lógico que os primeiros 2 anos foi bem complexo. E nesses primeiros 2 anos, cara, eu fiquei basicamente vendendo de tudo que aparecia. Então eu precisava fazer dinheiro. Então esses 2 anos, 2016 até 2018, eu vendia seguro, eu conheci um empréstimo por um acaso, eu tinha um estacionamento, eu lavava carro, estacionava carro, vendia roupa, franquia, tudo que aparecia para mim, eu falava assim, né? Eu tinha uma empresa de marketing digital na época, comprei outra franquia também, umas 3 franquias, eu via negócio, falava, cara, vou entrar nesse negócio aqui. Porque eu precisava fazer renda e não estava achando uma coisa muito ajustada ali, o negócio não entrava. Eu basicamente larguei uma carreira de engenheiro, né, ali na área industrial, e tinha uma renda positiva, conseguia dar conta das minhas coisas, e quando eu fui começar a vender esses produtos, cara, eu não conseguia acertar essa renda nesses 2 anos. Então eu saí de 100% para 30%, 40%. Eu tive que viver com isso durante 2 anos. Conviver com isso durante 2 anos foi uma lição ali para mim. E aí, quando eu estava beirando 2 anos já dessa bagunça, desse negócio de vai, não vai, tenta fazer isso, aquilo, não vai, eu falei, cara, eu não posso ficar fazendo um monte de coisa. Eu tive uma visão que eu não poderia me dividir em várias coisas. Eu tinha que escolher uma coisa. Eu lembro que as pessoas não sabiam exatamente o que eu fazia. O Felipe vendia seguro, o Felipe que estaciona carro, o Felipe que lava carro, o Felipe que vende empréstimo, o Felipe que vende roupa, Quem é o Felipe? Faz o quê? Então eu não sabia responder, entendeu? E era só eu mesmo, fazia tudo, era eu. Eu acordava às 5 horas da manhã e dormia 11, meia-noite, e pau na máquina, muito trabalho, final de semana, para não ter resultado financeiro compatível com o que eu estava fazendo de trabalho, mas tudo bem, estava no caminho. Eu tive que escolher uma coisa. E aí, cara, eu fiz uma análise técnica na hora de escolher. Eu falei, cara, deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. E 2 coisas foram pontuais para mim. A primeira foi o mercado de seguro, que eu tinha já vindo construindo uma carteira, né? Porque o seguro ele tem essa questão da renovação lá, então você constrói uma carteira e o índice de renovação é muito alto, então você tem uma recorrência muito boa. E o crédito, do outro lado, era um produto que ele tinha muita demanda, eu via muita linearidade assim na demanda. Então, de todos esses 2 anos, o que mais sobreviveu financeiramente todos os meses foi o crédito. E aí eu falei, cara, vou tomar uma decisão aqui de largar tudo e seguir só com crédito e com o seguro. E aí eu falei, pô, eu preciso unificar isso, eu não quero mais usar o nome na época, Segurauto era a franquia, né? Não sei se você conhece.
E eu falei, eu não quero usar o nome da franquia, porque eu não posso vender empréstimo na franquia da Segural, mas eu posso vender dentro da empresa o seguro da Segural. E aí eu falei, cara, eu preciso colocar um nome. E nesse período, cara, quando eu falei, cara, eu preciso colocar um nome, e eu sozinho comigo mesmo, eu falei, cara, que nome que eu vou colocar? Eu queria colocar um nome que representasse aquilo que eu acreditava e que eu estava passando naquele momento. E eu fiquei 2 anos, cara, conversando com muita gente, porque eu ficava nessas de, cara, vou tentar conectar com alguém aqui, conversar com alguém, não sei o quê, que está tentando fazer um negócio também, e, sabe, você se mistura com uma galera ali que está na mesma vibe que você ali, nesse momento. E eu percebi naquele momento, cara, que a maioria das pessoas quer muita coisa. A maioria. Todo mundo quer, todo mundo tem a vontade, mas pouca gente faz acontecer, pouca gente paga o preço de fazer acontecer, pouca gente tem a resiliência de segurar a onda, de, sabe? Eu falo que eu desci meus degraus de vida absurdamente, né? Eu tive que dar uns passos para trás de não ter grana para pagar o colégio da minha filha, de grana para poder. Eu tinha que almoçar fiado para pagar no final do mês sem saber se eu tinha dinheiro. Então pensa só, claro, estabilizado, tinha dinheiro, recebi meu salário, tal, tinha carro, tinha casa. Eu fui para uma situação onde eu tinha que negociar fiado com o cara do restaurante que era meu amigo para no final do mês eu ter que pagar ele. Então esse movimento, ele muitas vezes ele precisa de resiliência. Eu percebi que as pessoas não tinham tanta resiliência para passar por momentos assim. E eu precisava de um nome que casava com isso. E o nome não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com isso. Por isso, porque o Realize, na verdade, muita gente quer, muita gente tem vontade, mas poucas pessoas realizam, poucas pessoas fazem. Então, realize, faça acontecer. Então, realize, ele é um verbo mesmo, de fazer o negócio acontecer, de falar, cara, eu tenho que fazer, vamos colocar isso aqui em prática e vamos fazer. E aí o nome veio daí. Então, E aí, nesse momento, eu também fiz uma decisão só pelo crédito, eu vendi a corretora de seguro, consegui fazer um equity aí, não é nada demais não, mas consegui vender a corretora, até um pouco mais caro do que eu tinha comprado na época. Eu achei um negócio interessante, mas por que eu decidi isso? Porque eu precisava focar numa coisa. Eu entendi que, assim, hoje eu falo muito não, inclusive, sabe? Eu recebo alguns pedidos de mentoria, de orientação para outras empresas do segmento, e eu falo muito, às vezes eu falo com dor no coração, mas eu falo não, porque eu gosto, compartilhar as coisas é legal, eu gosto de estar na estratégia, no tático, isso é uma coisa que me move. Só que eu sei que se eu me envolver com outro negócio hoje, o quanto eu vou dar de atenção para esse negócio que já me consome 200%, né? Eu já penso nisso aqui 24 horas por dia. E não é que eu quero pensar, é que realmente você pensa. Você quer fazer o negócio crescer, aumentar, você quer dar mais oportunidades, você vê que tem oportunidade no mercado. Fora os problemas que a gente tem, né? Que a gente tem que driblar muita coisa que hoje a empresa acaba tendo como porrada aí no mercado. Então, eu recebo esse pedido e falo muito não. E ali de decisão, de numa linha só. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, a pessoa está começando um negócio, eu falo, cara, faz uma coisa, velho. Você não vai conseguir ser uma pessoa extremamente boa e crescer se você estiver fazendo um monte de coisa. Você tem que focar num negócio, numa coisa que você está fazendo, seja o melhor no que você está fazendo. Não tente ficar desviando sua atenção. Eu até brinco que às vezes a pessoa fala, cara, tem gente que às vezes trabalha num lugar, eu fiz um pouco, ela trabalha no lugar, enfermeira, na saúde. Aí ela quer fazer uma renda extra, ela vai vender lingerie. Eu não consigo compactuar com essas coisas. Eu acho que isso aqui é uma perda de energia, nenhum nem outro. No final do dia, você está devendo a lingerie porque você comprou, não conseguiu vender, você não comprou direito, você conseguiu no negócio, você não vende, daqui a pouco você desiste, você fez uma compra, e aí você tem estoque, e daqui a pouco você gastou o dinheiro daqui para colocar aqui, e você não fez nada direito. Então escolhe uma coisa, ou seja, a melhor enfermeira, vai lá e faça o seu trabalho, otimize seu tempo, melhore a sua remuneração, ache locais que você possa prestar o seu serviço, que você consiga aumentar a sua rentabilidade, ou para de ser enfermeira e vai vender lingerie e seja a melhor vendedora de lingerie. Aprenda a comprar, a vender, a fazer estoque, a gerar o caixa, a saber exatamente diversidade, a comunicar, a tudo, né? Então, isso para mim foi bem notório, assim, nesse começo. Eu fazia muita coisa e eu via que aquilo não funcionava, mas levei 2 anos para poder abrir o olho. Na minha cabeça, fazer muita coisa era bom, sabe? Tipo, isso aqui não deu certo, isso aqui dá. Isso aqui não vendeu, isso aqui dá. Só que consome tua energia e, na verdade, dá um pouquinho de cada coisa e às vezes um não dá nada e no final do dia você não faz uma coisa que realmente te satisfaça e que você consiga ter uma grandiosidade. Então, foi basicamente isso a história da Realize aí. Eu ia perguntar qual o maior risco que você assumiu no início, mas já está claro que foi o all-in, foi o risco, enfim. 100%. E fazer um parênteses aqui sobre
que você falou de dar foco, mas o fato é que tanto a sua história quanto de outros líderes, e a minha também foi assim, no começo era um motor muito de necessidade. Eu vou usar o termo motor, a terminologia, motor. Então, assim, às vezes, quando você está vivendo esse motor da necessidade, é difícil a pessoa ter clareza, porque na realidade, no dia a dia, a gente demorou a ter um pouquinho de clareza. Tem gente que tem antes, tem gente que tem depois, né? Então, assim, provavelmente que a pessoa está se movendo muito pela necessidade. Eu vou vender aquilo para ver como fecha a conta. Mas eu concordo com você também quando diz o seguinte: primeiro, quanto antes você entender o que converge com o teu futuro, acho que é isso. Acho que a dificuldade é você entender o que faz parte do teu futuro e não faz parte. Porque cada vez mais você vai excluindo algumas coisas e você vê que lá na frente já não vão fazer parte, não é o que eu quero. Né? Então, se o cara é enfermeiro, eu vou trabalhar aqui na área. Mas a real é o seguinte, que até construir esse motor 2 da previsibilidade, do futuro, do propósito, cara, o motor 1 da necessidade bate forte, né, Felipe? Cara, eu acredito que sim. Eu acho que assim, o que eu trago uma experiência minha, né? Eu não consigo falar que isso é a realidade de todo mundo e que realmente o pensamento correto é esse. Na minha vida, o que fez diferença foi eu largar a mão de tudo e fazer Total. uma coisa só. Concordo. Então, eu atribuo isso muito ao fato de as coisas darem certo, porque até hoje eu levo isso muito a sério. Então eu falo não para muita coisa, onde tem muita oportunidade, oportunidade, né? Eu acho, é a minha visão, eu acho que o ser humano é muito limitado para fazer muita coisa. Ele é muito limitado. E às vezes a gente fica com receio de passar um perrengue durante um período para poder depois ter uma alavancagem legal, porque aí eu fico baseado na necessidade. Então, assim, eu não sei o quanto a gente está adiando uma decisão que deveria ser tomada, porque a dor ela vai acontecer. Então, aquela pessoa, estou esperando fazer isso aqui dar certo. Cara, só vai dar certo se você for 200%, 50%, 100% não dá certo. 50% piorou. Só dá certo se você for 200%. Como é que você vai ser 200% em algo que você divide? Não tem como. Então não tem como ser 100% em algo que você está dividindo a atenção, entendeu? Então isso é uma coisa que eu compartilho e eu acredito nisso de verdade. Então se alguém, sei lá, cara, eu tô com isso aqui fazendo isso, eu quero... Falei, cara, foca numa coisa. É a primeira coisa. Então é a primeira coisa que eu pergunto para qualquer pessoa que está buscando, você está fazendo o quê? Tô fazendo isso, eu falo, cara, escolhe uma coisa só, velho. Não, mas aí eu não sei, cara, você vai ter dor que você vai ter que sentir, não tem como. Não tem como você fugir da dor a todo momento. Tem dor que você tem que sentir, pô. E a dor, às vezes, de você passar uma necessidade, de você se apertar um pouco financeiramente naquele momento, para depois você conseguir dar um passo maior, pode ser que seja inevitável. Às vezes você só está adiando o tempo dela. E pode ser que aquilo te deixe muito mais forte do que necessariamente você fazer uma transição tranquila. Por quê? Qual é a garantia que você tem que você está fazendo algo que aquilo vai perdurar? Então, passar por um problema financeiro, ele pode acontecer a qualquer momento. Então, não tem essa garantia de que eu vou sair do plano A para o plano B devagar e quando tiver tudo certo no plano A, no plano B, eu saio do plano A para o plano B. Quem disse que o plano B não pode dar errado? Quem disse que pode chegar um momento e falar, cara, acabou isso aqui, teve uma regra governamental, o imposto agora mudou e o jogo mudou. Então, é uma decisão que quando a pessoa adia muito, ela só está perdendo tempo, na minha visão, porque vai acontecer em algum momento uma necessidade de ter uma dor ali e um problema que vai ser necessário. Então, eu penso muito que o foco ele é importante. Sei que às vezes a pessoa ela fica na necessidade, eu entendo, mas ela não pode achar que fazer daquela forma vai mudar a situação dela. Eu acho, claro, tá certíssimo. Então, assim, a parada a gente vai sangrar, então se é para sangrar, sangra de uma vez. Vamos sangrar de uma vez, porque fala de liderar o próprio destino, da construção. Eu acho que você está trazendo muito esse foco, não usou essa terminologia, mas eu gosto, acho que conversa com o que eu penso, que é liderar o próprio destino. O que aqui na Terra, irmão, quem lidera é a gente, é fruto das nossas escolhas, decisões, mas você está trazendo muito, isso fala de liderança, né? Eu digo que o problema é que tem gente invertendo a ordem, você precisa liderar a si, pessoas e ambientes. Tem gente já colocado no ambiente, numa organização, no setor qualquer que seja, para liderar no ambiente, sem antes liderar pessoas, e liderando pessoas sem antes liderar a si. Então, se a gente seguir o teu raciocínio, a parada é o seguinte, lá no começo você liderou a si, para depois liderar pessoas, para depois liderar um ambiente, que é um setor, uma empresa com 300 funcionários. Então, eu acho tudo muito válido o que você está falando, e concordo, tá? Concordo com tudo que você está dizendo. Agora, me diz uma coisa, qual foi o momento que você percebeu ali, talvez que você não era só mais o cara do crédito, era o cara de uma empresa maior, você tinha essa visão de não ser só o cara do crédito, você acha que é só o cara do crédito, eu não acho que seja.
o cara do crédito? Quando é que você percebeu, talvez, que isso ia ficar maior? Falou, rapaz, isso aqui vai ficar maior. Teve algum momento ou tu sempre achou que tu não era o cara do crédito quando você começou a Realize e que tu ia ficar maior de qualquer jeito? Sempre teve essa certeza. Cara, na verdade, assim, eu acho que eu sou o que menos entende de crédito aqui, cara. De verdade é essa. Eu sei pouco, entendeu? Muito pouco mesmo. Então, se eu tenho que colocar é lógico que eu entendo as nuances, óbvio que a estrutura do crédito, é óbvio que sim, mas a parte técnica, os detalhes ali, o time hoje se debruça sobre isso, né? E assim, cara, eu lá no começo, cara, é óbvio que o foco nosso, ele é principalmente ali fazer o negócio acontecer de uma maneira muito operacional. Então cara, mãos na massa, hands-on, atendendo o cliente, fazendo a venda, você fazendo tudo que tem que fazer. Em 2018, quando eu fundei a Realize, o que aconteceu? Eu fui para uma loja, né? Então eu saí de um escritório ali que era à beira de rua, dentro do estacionamento, e fui para a loja. Deixei tudo e fui para uma loja. Abri a loja e falei, a Realize começou numa loja de rua. Então ali eu atendi o cliente, eu fechava negócio, eu abria a loja, eu limpava a loja, eu fazia basicamente tudo, tinha uma pessoa que me ajudava, minha esposa na época também trabalhava um pouco comigo lá. E assim foi durante muito tempo. Isso perdurou durante muito tempo, durante 2 anos. Eu sou uma pessoa, eu acho que eu tenho que pagar muito para ver, sabe? Então eu gosto que as coisas aconteçam durante 1 ano, aí eu repeti mais 1 ano. Eu fiquei 2 anos vendo o negócio acontecer. Falei, cara, eu vou dar a mesma intensidade todo mês, vou fazer as mesmas atividades todo mês, de janeiro a dezembro. Fiz o primeiro ano, falei, funcionou. Deixa eu fazer o segundo ano para ver se foi só o primeiro ano ou se vai acontecer de novo. Fiz no segundo ano aconteceu da mesma forma. Quando chegou 2020, eu falei, cara, preciso crescer agora. Esse é o momento, porque eu já entendi, eu consigo talvez abrir uma nova loja, ter mais gente no time. E aí eu comecei a trazer pessoas para o negócio. Quando eu comecei a trazer pessoas para o negócio, eu sentava do lado da pessoa, e treinando ali, e eu não conseguia muito fazer a pessoa se desenvolver comigo ali. Era uma coisa que eu senti muita dificuldade, sabe? De trazer uma pessoa, primeiro conseguir identificar na entrevista que é uma pessoa que estava ali dentro do foco que eu precisava, não sabia exatamente quais perguntas fazer ou como que eu filtrar isso. E segundo, quando eu ia para o pergunta dessa pessoa, eu normalmente queria que as coisas acontecessem muito rápido. E eu tomei um feedback, cara, de uma pessoa que trabalhava comigo, trabalha até hoje essa pessoa aqui. Ela trabalha até comigo, até hoje comigo. Ela falou assim, Felipe, deixa a gente treinar as pessoas quando chegar aqui, porque eu acho que você não sabe treinar, você não tem paciência para treinar. E ali me deu um start. Eu falei, cara, a partir de agora, eu tenho que saber mais de gente do que sobre produto, sobre treinamento, porque meu problema já não é mais ou fazer o crédito, a venda, eu preciso saber de pessoas. E eu comecei uma jornada, cara, de ir a fundo um pouco mais sobre gente, sobre comportamento humano. Então eu fui me aprofundando mais sobre personalidade das pessoas. Então eu encontrei, por exemplo, uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que chama Enneagrama, que é onde tem as qualidades das pessoas. Entendi pouco que, cara, esse movimento de as pessoas não são eu, isso para mim é muito importante, né? Isso eu tive que cravar muito comigo. As pessoas não são como você. As pessoas não pensam como você. Eu não posso querer extrair da pessoa aquilo que eu gostaria que fosse feito. Eu tenho que entender o bem comum com ela e trazer dela o melhor, porque senão é uma relação muito artificial. O manda quem pode, faz aí, esse tipo de relação, ela não tem sustentação. Ela pode, durante um tempo, valer, mas depois ela não aguenta mais. Por isso que hoje, quando você olha no Brasil, o tempo médio de uma pessoa ficar no trabalho é 9 meses. Inclusive, esse é um mapa, né, de quantidade de tempo médio que as pessoas ficam num negócio, numa empresa. Muito pouco tempo. Então, eu entendi que eu tinha que ir mais a fundo sobre gente. Então, eu comecei a ir mais em livros, né, li um livro que me ajudou muito. Eu falo, todo mundo que quer começar a trabalhar na liderança e tal, eu falo, cara, leia Pirâmide do Sucesso, é um livro muito importante, que ele traz algumas lições de liderança que para mim, são fantásticas, que até hoje eu tenho bem gravado comigo. É um livro que talvez, não sei se você já leu, mas é um livro que vou até anotar, Pirâmide. Muito bom. Ele é um livro de um cara que era treinador nos Estados Unidos e ele Pirâmide de quê? Pirâmide do Sucesso. Ele tem um negócio lá que ele fala, e por isso que a Realize hoje ela atrai muita gente para trabalhar aqui. Ele tem uma regra lá que era o seguinte: ele ganhou 9 vezes o campeonato, aquele campeonato de entrada da NBA, né, que é universitário, 9 vezes, 9 ligas lá. E ele tinha uma regra. Quando algum aluno despontava no ensino médio, todas as faculdades tentavam ir lá e pegar esse aluno e trazer, porque era uma forma de você trazer o bom para o seu e depois você vai para o déficit da NBA lá e tem uma grana, né?
A NBA paga um valor lá para as universidades. Ele não ia atrás das pessoas. Ele criava um ambiente onde as pessoas escolhiam ir para a escola dele. Aquilo para mim foi uma virada muito grande ali. Eu falei, cara, não é sobre querer, é assim, ó, eu falo muito isso, assim, não é sobre as pessoas, eu ir atrás das pessoas para elas trabalharem aqui. É sobre eu criar um ambiente que faça elas quererem trabalhar aqui. É a gente criar um ambiente onde as pessoas falam, pô, realmente faz sentido. É óbvio que a gente vai agradar, não é questão de agradar, isso não é o ponto-chave, não é agradar ninguém. Mas é um ambiente onde você consiga ter uma capacidade de entregar algo a mais que as pessoas falam, pô, faz sentido eu estar aqui. Faz sentido para mim, faz sentido para minha família, faz sentido para minha saúde, faz sentido para o que eu estou pensando no longo prazo. Então, esse livro me ajudou e outras coisas, né? Então, ao longo do tempo, isso eu estou falando de 2020, né? 26, são 6 anos. Eu fui trazendo outras orientações no sentido de entender mais sobre o comportamento humano, como as pessoas, elas principalmente agem e reagem diante de diversas situações. Eu gosto muito do Enneagrama, continuo usando muito ele, principalmente ali com pessoas de cadeiras mais estratégicas e táticas, porque a gente tem que entender, né? Eu acho que o resumo, quando eu falo que o resumo para mim da liderança é você não ser você, vem de todo esse movimento que eu fui entendendo. Porque ser líder é desprender de você, cara. É você entender que você tem que conversar com uma pessoa, você não gosta de conversar, mas você tem que conversar porque a pessoa gosta. É você ouvir, mesmo sabendo que para você, cara, aquilo para você é assim, tanto faz, você jamais ia sentar numa mesa ia ficar falando sobre um problema para alguém, mas para aquela pessoa é importante. Você vai entender que tem gente que tem mais medo de situações, então você tem que encorajar. Você vai ter gente que tem menos comunicação, você tem que ajudar ela a se comunicar mais. Você vai ter pessoas que são mais rígidas e você tem que ajudar ela a ser mais flexíveis. Então, acho que a empatia de você se colocar, não se colocar no lugar da pessoa como você, mas se colocar no lugar da pessoa como ela, tentar ser o mais próximo. Você não vai conseguir ser ela, mas o mais próximo possível, sem o julgamento necessário, eu acho que a gente consegue criar boas conexões e fazer isso acontecer. Então, para mim, foi uma virada de chave ali no momento de crescimento, que eu falei, cara, não posso ficar sabendo de crédito aqui. O meu trabalho não é saber como é que vende, como é que faz a portabilidade, como é que eu digito no sistema. Esse não é o ponto. Eu tenho uma pessoa que era muito melhor do que eu que fazia, e eu falei, treina a pessoa no técnico. Eu preciso me parar mais pra gente. Preciso ser um cara que consiga atrair as pessoas, entender as pessoas, formar as pessoas, potencializar. E hoje, é o que eu falo, hoje eu tenho, em execução, eu tenho pessoas que são muito melhores aqui em termos de vários do que eu, basicamente, tem coisa que eu não sei nem como é que faz, cara. Mas eu acho que conectar com as pessoas, eu tenho essa... Não é nem conectar, eu acho que impulsionar as pessoas, olhar para o lado delas, entender como é que elas podem fazer parte disso aqui também, criar um ambiente onde todo mundo tenha uma participação positiva dentro do negócio. Eu sempre pensei nisso, né? Sempre acreditei nisso. Como eu trabalhei em muitas empresas, eu vi, às vezes, uma gestão muito complexa, às vezes, dentro do negócio, uma gestão muito por manda quem pode, obedece quem tem juízo, uma gestão sem um desprendimento de quem ela era, porque, assim, uma coisa é eu cobrar uma pessoa do jeito que eu quero do jeito que eu quero cobrar, outra coisa é eu cobrar do jeito que ela precisa ser cobrada, e uma coisa é eu querer que você faça uma coisa num determinado tempo, a outra coisa é o tempo que você gastaria para fazer aquele negócio, e eu entender que o seu tempo talvez não é o meu. Perfeito. Então, assim, cara, uma vez eu ouvi uma frase também que eu achei que me marcou bastante, assim. Aquele Simon, esse cara, ele fez uma palestra, estava vendo no YouTube, e aí ali me marcou um negócio legal. A frase dele, não é, ele fala assim, ele conta uma história lá e no final ele pergunta assim, se o seu filho chegasse do colégio com nota baixa durante o ano inteiro, você demitiria ele? Só porque seu filho foi mal o ano inteiro? Então aquilo trouxe para mim uma visão ainda um pouco mais profunda, sabe? Do tipo, cara, é sobre a gente tentar trazer a pessoa para o nosso jogo. Lógico que eu não estou comparando, né, família de fato, mas eu acho que a postura que a gente tem que ter como líder é de entender essa diferença que há entre as pessoas. Tentar ser o mais adaptável possível e trazer o cara. Claro, você não precisa abrir mão de cultura para isso, você não precisa abrir mão de princípio para isso, você não precisa abrir mão de cobrança para isso, você não precisa abrir mão de conversas duras, você pode fazer tudo isso. Só que você precisa entender que do outro lado é uma pessoa que não necessariamente ela vai ouvir da forma que você está comunicando. Então você tem que saber exatamente quem está aqui. Você tem que tentar trazer mais essa consciência para as pessoas. Para mim foi isso, cara. E até hoje eu acho que é o ponto-chave para mim. É gente. Acho muito bom. Eu acho que o Simon também fala
A minha frase é parecer, óbvio, né? Mas a dele, a original, não me lembro, mas o negócio não é negócio, o negócio é gente. Se você não entende gente, você não entende Sim, nada. ele fala isso, né? Tudo É. é sobre gente, você não entende sobre gente. Mas o que você colocou, cara, é muito do conceito de liderança situacional, que é você fazer a adaptação do estilo de liderança ao estilo do liderado, né? Existem 4 ali estilos de liderado, D1, D2, D3, D4. Nas avaliações você tem estilo de liderança S1, S2, S3, S4. E às vezes o cara S3 que precisa, o S4 precisa mais de autonomia, etc., você trata de uma outra maneira. Então, essa adaptação do perfil do liderado para o líder, a liderança situacional tem esse conceito muito claro. É o que você está na prática que você E coloca. assim, você tem que entender a base, né, cara? É o que eu falei, a gente não tem uma cultura produtiva, alta performance. O brasileiro não tem essa cultura, né? Nós não somos formados a enxergar o trabalho. Eu falo muito isso aqui, né? Isso é meu mantra aqui. O trabalho, galera, é o lugar para você construir tua vida, tua qualidade de vida, melhorar a tua vida. É aqui que você precisa entender que é aqui, é esse tipo de coisa que a gente tem que ter visão. Só que nós não temos essa visão. O brasileiro não tem, o brasileiro é contra o trabalho. Se você chega numa mesa hoje de amigos que muitas vezes têm esse pensamento, se você leva, quantas vezes já cheguei numa mesa, às vezes de restaurante, com algumas pessoas e tudo mais, vocês não vão falar de trabalho não, né? Mas não vai, como não vai falar de trabalho, cara? A vida nossa é trabalho, 10 horas por dia, 12 horas por dia de trabalho. Qual que é o problema? Então as pessoas têm uma aversão a trabalho, Também que acho. muitas vezes você não consegue tirar dela isso num primeiro momento. Então você tem que entender que é isso. O que você tem, basicamente, são pessoas, ou muita gente, tem essa aversão ao trabalho. Então acaba sendo mais complexo nesse cenário você formar novas pessoas. Aí você tem que dar mais tempo, você tem que entender um pouco, criar experiência, né? O que eu falo da experiência. Por que o cara não acredita que o trabalho é bom? Porque talvez as experiências que ele teve de trabalho até o momento, dentro da casa dele não foi positiva. Quando ele começa a ver que aquela experiência de trabalho está sendo positiva para a casa dele, ele está conseguindo ter uma vida melhor, ele leva uma compra melhor, ele compra mais, ele compra uma televisão que ele não tinha, ele começa a pagar um colégio particular para o filho dele. Aí ele começa a ter uma visão diferente do trabalho. Então nós, como líderes, também a gente tem que entender que não é olhar para o cara dentro do negócio, é olhar para o cara fora do negócio. É o quanto o trabalho impacta a vida dele fora. Porque senão é por isso que é 9 meses e o cara fica na empresa, por isso que é 50% uma taxa de rotatividade no varejo. Por quê? Porque você está lá só pensando, olhando para dentro. E se o cara não tiver um vínculo, se ele não tiver uma relação, o trabalho aqui para mim, ele gera esforço, requer sacrifícios, não é fácil, mas tudo eu faço reverbera na minha vida e na minha família. Então, ok, realmente faz sentido para mim. Essa pessoa é uma pessoa que ela tá junto contigo, entendeu? Isso vai ser todo mundo? Não, não vai ser todo mundo, mas à medida que você vai aumentando o teu time, trocando, ajustando, vai sendo mais gente assim. E quando você chega num ponto que é mais gente assim, quem entra novo aqui, o que acontece? O ambiente vai moldando ela. Então é mais fácil. No primeiro momento, pra gente foi desafiador, assim. Hoje, por exemplo, a gente tem muito mais demanda de pessoas trabalhando para trabalhar aqui do que necessariamente a gente precisa. As pessoas querem vir para cá. Porque Legal. Conversa com um amigo, conversa com uma pessoa. Caramba, você consegue fazer isso lá, dessa forma? Você trabalha de casa, você tem a flexibilidade de buscar sua filha no colégio, mas eu tenho que entregar o resultado. Mas no final do dia eu tenho que fazer acontecer. Não é tipo, beleza, eu vou lá e... Não, tem que fazer o negócio acontecer. Responsabilidade. Resultado é inegociável. Não tem como negociar resultado. Não tem como negociar. Ninguém negocia resultado. Mas dá para você entender que o resultado, necessariamente, ele vem de uma forma só. Ele pode ser adaptado àquela pessoa e quando ela consegue encaixar a vida dela, né, pessoal ali, toda a parte de família e tudo dentro do trabalho, ver que isso aqui faz bem para isso aqui, aí eu acho que você chega num ponto muito incomum. Você consegue chegar num ponto muito legal. Acho que o trabalho depois disso é você incentivar mais a ambição. Eu acho que aí o ponto é você incentivar mais. Porque se a pessoa chega nesse patamar, às vezes acomodar aqui, aí você tentar dar um empurrãozinho para cima e falar, galera, vamos embora, você já conseguiu colocar um colégio particular, mas agora vamos comprar um carro, vamos melhorar a vida aqui, vamos fazer um mercado melhor, vamos fazer uma viagem por ano com a sua família. Então vamos guardar um dinheiro para você ter uma qualidade lá na frente, vamos investir para você ter uma renda não sei o quê. Então você criar formas de você um pouquinho para cima, para que isso gere mais um retorno financeiro para ele ali, ele possa viver melhor dessa forma. Vamos sintetizar aqui, muita coisa que o Felipe falou aí, você que está assistindo agora, tem bastante coisa para você e já não conhece, né? Se você confia na sua memória, eu sou obrigado a não confiar no seu discernimento. Então tem que assistir com papel e caneta na mão, fazendo as anotações, ok? O Felipe falou aí, lá no começo, ficou 2 anos validando, acho que vem muito do teu método, do engenheiro, da formação acadêmica, fiz o primeiro ano, o segundo, eu preciso validar, se tem um modelo, é muito matricial, se tem. Ao mesmo tempo, você se desenvolveu, teve o gatilho como líder ali com o feedback. Primeiro, a importância de você ter gente do lado
que tenha condições e caráter de te dar o feedback porque entende que é pelo bem maior. Segundo, o líder ter a capacidade de trazer gente para o lado para ouvir coisas e entender que também é pelo bem maior. Então, de que o CNPJ é maior que o CPF, embora quem constrói o CPF, o CNPJ é o CPF. Então, parece uma dicotomia contraditória, mas não. Quando eu coloco a organização acima, mesmo olhando para o indivíduo na sua particularidade, eu estou garantido que a coletividade vai sempre prevalecer sobre a individualidade. E se o coletivo for bem, irmão, se o CNPJ for bem, se a terra for bem, vale o funcionário plantar o tempo dele, que é a semente, numa terra boa que vai devolver fruto para ele. Então, você falou coisa aqui, como, por exemplo, olhar na individualidade de cada um. Então, anote aí, olha a individualidade. Só que quando eu acredito, Felipe, quando você vai ganhando tamanho, vai cada vez ficando mais complexo você atentar para a individualidade. O que seria individualidade? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, 3 diferenças. Você falou de como o cara lê, percebe, ouve, etc. Sim. Do líder, cara, se ele consegue encontrar um ponto de conexão entre o que ele espera do liderado, o que a organização precisa que o colaborador entregue, e o que esse colaborador deseja e espera da sua própria vida, se tiver um ponto de interseção ali, e acho que a dificuldade é essa, que quanto mais vai crescendo, talvez mais difícil trabalhar na individualidade e encontrar um ponto de interseção. Me fala desse desafio, como é que você lida com isso, porque quanto mais cresce a organização e precisa se ter esse ponto de interseção, como é que é na ponta isso, cara? Como é que você trabalharia isso na ponta do trabalho? Cara, é você formar novas lideranças, boas lideranças, a todo tempo trazer esse tema central, então ter um contato muito forte, semanal com todo o seu time, diário se for necessário, mas formar novas lideranças. Você não vai conseguir olhar para 300 pessoas, mas 20 pessoas vai conseguir olhar para 15 pessoas cada um. Então, é isso, é você começar a não ser o cara que olha individualmente para todo mundo, mas você olha individualmente a liderança, e essa liderança ela tem um trabalho de ir ajustando e levando esse movimento nosso de olhar para cada parceiro, para cada pessoa dentro da sua unidade, da mesma forma que lá no começo era. Então, acho que é isso, é formar lideranças novas. É você conseguir descer isso para a tua liderança. A liderança é o ponto-chave da empresa. Então, quando você está numa empresa de 300 pessoas, a liderança é o ponto-chave. Eles são as pessoas chaves do negócio. É onde você tem que estar de olho, você tem que acompanhar, é onde você tem que entender, conhecer cada um a fundo. E à medida que você é um bom líder ou consegue direcionar bem uma liderança, né? Você é um bom líder de líder, esse líder também vai ser um bom líder de quem está com ele ali. Então, acho que é muito você trabalhar dessa forma. É você fazer descer isso, né, de alguma forma, fazer uma repetição disso na sua liderança e manter, e fazer um trabalho de manutenção. Então, como você viu o evento lá na Realize, por exemplo, evento de cultura, reuniões semanais, fazer a cultura ser praticada no dia a dia, trabalhar com, dar ferramentas para que as coisas aconteçam também, dar suporte, porque, de novo, a liderança também, ela tem seus desafios, né, para olhar a forma individual para cada um, é super entendível, mas a gente tem que entender que também a liderança também é médio e longo prazo, a liderança também tem os seus desafios e até maiores, né, porque eu sempre falo isso, inclusive, eu desaconselho as pessoas a serem líderes, é quase um BOP, eu falo que é igual o BOP, assim. O cara entrou no BOP lá, né, quando a gente olha o vídeo, eu não sei se é assim realmente, mas basicamente as pessoas estão batendo no cara lá para que ele não seja do BOP. Então, a primeira coisa que eu tento tirar da cabeça da pessoa é dela ser líder. Porque assim, cara, por que você quer ser líder? Pra quê? É tanta coisa. Então, não romantismo. Zero. E tá tudo certo. Se não... Zero romantismo, galera. Vai viver sua vida tranquilo, não se importe com o problema dos outros. Você já tem muito problema sozinho. É certeza que você vai querer se envolver com o problema de outras pessoas? Certeza que você vai querer se importar com outras pessoas? É certeza que você vai querer ser outra pessoa que não seja você? Sabe? Então, assim, eu desencorajo as pessoas a serem líderes. Pessoas que não estão em papéis de líderes, eu desencorajo, porque você tem que abrir mão de ser você, cara. Você tem certeza que você quer isso? É verdade, você vai passar por isso. Então, quando a pessoa ela aceita realmente, ela tá afim de ir, eu sei que ela tem um coração muito bom ali, um coração de quem tá afim de olhar para outras pessoas. Aqui dentro, principalmente, é o que eu falei hoje, não é uma decisão financeira e a gente prioriza que não seja uma decisão financeira por isso, porque senão a pessoa tende a olhar para o financeiro, mas a gente entende que ela tem que ter uma visão maior. Ela tem que entender que ela vai fazer bem para outras pessoas, formar outras pessoas. O pagamento dela não é grana. Pode até acontecer, óbvio que potência tem e potencial sim,
mas o pagamento dela é olhar para as pessoas, saber que ela ajudou a desenvolver uma pessoa, mudou um pouco o pensamento de alguém, criou uma experiência num parceiro que agora a vida dela ficou melhor, então agora ela consegue. É isso, é transmitir isso para a liderança e acompanhar diuturnamente se isso de fato está acontecendo. Então, quando você cresce muito, o teu foco deixa de ser ali quem está no dia a dia e é muito mais forte na liderança. E aí você cascateia, né? Hoje eu tenho, por exemplo, a gente tem 3 gestores aqui, um de cada operação. Cara, nós 3 temos que estar extremamente alinhados. Nós temos que estar com o pensamento igual. Eu penso de um jeito, você pensa do outro. Cara, então vamos conversar, porque a gente tem que pensar a mesma coisa. Perfeito. Não pode. Não, eu acho que é o de um jeito. Não pode. Não pode. A gente tem que ter muita transparência e falar, cara, isso aqui eu acho que está errado. E assim, tem que ter uma decisão final, e essa decisão final tem que ser bem trabalhada. Então, essa questão da liderança, e com eles, como eles têm, né, um gestor tem 7, outro tem 3, outro tem 4, então cada gestor também tem que descer isso junto à liderança e da mesma forma ir cascateando. Quanto menos você tiver de nível, assim, né, de cadeira de liderança, melhor eu acredito que vai ser. Mas dependendo do tamanho, as coisas vão crescendo, aí você tem que tentar aumentar isso. Eu não passei por esse momento de aumentar mais que 300. Nosso objetivo é chegar a 1.000 parceiros. A gente quer que a gente tenha um time de mais de 1.000 pessoas. A gente sabe que tem potencial, temos um plano de expansão aí que envolve algumas estratégias nos próximos anos, mas eu acredito nessa proximidade, né? O digital ajuda muito, então fazer uma reunião aqui é muito rápido, abrir uma câmera todo dia, sabe? Existe esse trabalho de alinhamento, mas esse trabalho de alinhamento ele reverbera na ponta. Então você focar principalmente nas suas lideranças para que aquilo continue sendo plantado e, claro, né, você tem um apoio ali de uma área de pessoas, por exemplo, para ouvir o que está acontecendo, ficar atento. Tem estratégias, a gente, por exemplo, tem o one-on-one aqui de 6 em 6 meses. Por quê? Queremos entender todo mundo, então a gente ouve todo mundo, de forma pessoal, né? Lógico que sem trazer quem falou, quem não falou, mas principalmente entender o problema. É assim, foco no problema e não nas pessoas. Nosso foco é sempre no problema. Qual é o problema? E não as pessoas. Não é foco nas pessoas, foco no problema. Então é isso, essas estratégias a gente faz dessa forma e vai... Qual que é a temperatura, sabe? A temperatura para mim é o quanto as pessoas estão produzindo, o quanto a gente tem de engajamento. Por exemplo, a gente fez esse evento no final do ano, e é um evento que a gente hoje não obriga ninguém, nós não temos hoje uma... Não é obrigado, as pessoas não são obrigadas a ir, mas a adesão de ir é muito grande, gigante a adesão. Então assim, isso mostra um engajamento muito forte, porque a pessoa tem que sair da casa dela, no caso aqui, pegar um ônibus, ir para Juiz de Fora, que foi um evento lá, mesmo em Juiz de Fora tem que pegar às vezes 1 hora e meia da onde ela mora, porque é uma cidade maior. Da fé tem que vir 5 horas de ônibus, saiu 00:30, é muito tempo. Para chegar num sábado, para deixar o filho em casa, para passar 4, 5 horas ali com a gente, com palestra. Então, isso mostra o nível de engajamento, né? Aí a gente vê o resultado da empresa crescendo individualmente e coletivo também. O que é isso? O engajamento de todo mundo. Então, a gente traz todo mundo para o jogo e vai fazendo essas estratégias para que todo mundo fale a mesma língua. E bater nessa tecla sempre. Eu falo que assim, igual horta, né? Eu falo que é igual horta. Você tem que jogar água, cara, independente. Joga água. Então, é a mesma coisa. Fala sempre o que você acredita, né? Traz sempre. Quando eu vou começar uma reunião, eu falo, galera, nós temos que lembrar que o trabalho é lugar para a gente levar o sustento para nossa casa e a realização dos nossos objetivos. Se você não está aqui focado nisso, você tem que repensar o seu trabalho. Eu falo isso toda vez que eu vou fazer uma reunião, porque assim, é o que eu acredito. Então, às vezes tem alguém novo, às vezes alguém está meio assim, será que é isso aqui? Cara, se você não acredita assim, repensa, conversa com o seu amigo, porque não faz sentido você estar aqui trabalhando, não faz sentido você estar perdendo o seu tempo. E aí você está perdendo o que é mais valioso, que não é nem o dinheiro, é o tempo. A moeda mais valiosa do mundo, né? Não gasta 1 segundo, onde você não tem, né? Você não vê que tem adesão com o que você está querendo, porque você está perdendo o seu tempo, é a coisa mais valiosa do mundo, né? Você tem que vir trabalhar feliz, contente, por mais que vai dar trabalho, você vai ter problema, só que tem que ser uma coisa boa. É óbvio que culturalmente isso não está enraizado, mas com o tempo, com longo prazo, com empenho, você consegue construir e daqui a pouco você vê um time, cara, que assim, é um time que cobra até mais por crescer mais. Quando a gente vai dar um passo maior, quando a gente vai conseguir vender mais, mas muito bom, entendeu? Então acho que é um trabalho de tempo, mas é um trabalho que você consegue fazer se você tiver empatia e apostar no médio e longo prazo, né? Se você quiser resultado imediato, você vai para muita cara, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, tem um tempo de desenvolvimento maior, mas você tem que apostar, você tem que a rédea muitas vezes no primeiro momento e depois as coisas vão entrando no eixo, e aí você tem que trabalhar para manutenção e subir o nível, né? Eu falo que é aquilo que eu falei. Quando você consegue fazer a pessoa chegar no nível aqui, às vezes
Eu falo que a zona de conforto, a pior zona de conforto é onde tem conforto. Essa é a pior zona de conforto. É onde o cara começa a ter um carro para andar, uma casa, aí ele começa a ter tudo isso, aí ele começa a entrar na zona de conforto. É ali que você tem que começar a ter um problema e gerar uma necessidade de crescimento, porque não ficar nessa zona de conforto, porque se o cara está numa zona de conforto, ele não se desafia a fazer algo diferente, ele não cria coisas novas, e aí o negócio pode ir ao longo do tempo ir morrendo. Aí tem que dar novas alavancas de motivação. A gente, na ferramenta aqui, depois eu vou te apresentar, trabalha justamente isso aí. Que as alavancas de motivação no decorrer, elas vão modificando, né? E você pode fazer assim, cara, você pode trabalhar a motivação para trabalhar a necessidade. Então, assim... Motivação engloba tudo, né? Porque você se motiva, motivo para agir pela necessidade. Sim, é isso. O motivo é a necessidade, tá certo? É isso aí. Não faltou necessidade para a gente se mover, para você se mover no início. Não. Faz mover. Cara, quero falar, a gente precisa... não vou conseguir cumprir tudo, mas que bom, porque quando é assim é muito bom, então eu preciso ir afunilar aqui para o final. Toma aí mais de 1 hora junto aqui. Eu sei que o tempo é a moeda mais valiosa do mundo, mas não estamos também desperdiçando, mas eu preciso afunilar aqui. Quero falar um pouquinho sobre, que você traga a sua visão sobre uma questão que o líder, quando ele é levantado ali, ele precisa aprender a lidar com algumas palavras, como, por exemplo, frustração, depositar demais a expectativa em alguém, que vai investir naquele colaborador, o cara está gerando uma expectativa, e eu sei que eu sou empresário, tem 3 empresas, eu sei como é mesmo. Então, agora eu vou formar, agora eu ajustei o time, agora tem meu DNA, agora tá pensando como eu, tirei esse cara do zero, vem comida para esse cara. Enfim, esse é o primeiro ponto. Eu não sei se dá para atrelar com a palavra confiança. Então, a pergunta seria mais ou menos assim: o Felipe já confiou em quem não deveria ou se frustrou com gente que investiu? Sua experiência particular aí, com frustração, confiança, etc., cara? Cara, eu acho que frustração ela é uma palavra que às vezes a gente terceiriza, né? Me frustrei com a pessoa. Então, eu não tive frustração, não. Mas eu acho que a expectativa ela é um inimigo muito grande nosso quando a gente vai fazer algo, né? A gente tem que tirar toda a expectativa necessária de qualquer atividade que você for fazer e executar. Então, você só tem frustração se você tem expectativa. Se você não tem expectativa, você não tem frustração. Então, não tem expectativa, porque se você não tiver expectativa, você não tem frustração, porque é basicamente o contrário, né? Se eu estou esperando algo de alguém e aquilo não acontece, eu me frustro. Mas se eu não estou esperando nada da pessoa e não acontece nada, eu não me frustro. Então, acho que eu não lido com expectativa. Às vezes alguém me fala para mim, não, nossa, achei uma pessoa, eu falo, vamos ver, pô, coloca aí para trabalhar daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, vamos ver como é que é. Então, eu já tirei esse do vocabulário, eu não trabalho com expectativas, é algo que eu não tenho mais como visão aqui. Eu trabalho com processo, eu trabalho com dados, eu trabalho com número, eu trabalho com indicadores, né? Vamos ver como é que está o desenvolvimento desse trabalho. Eu trabalho com longo prazo, então eu sempre acredito que as coisas acontecem durante o tempo, né? Eu sempre que eu falo que assim, cara, para mim o mínimo do mínimo do mínimo de qualquer relação de trabalho é 2 anos. É o mínimo do mínimo. É onde você consegue. Então, qualquer coisa que aconteça antes de 2 anos, nem dá para fazer uma avaliação real, porque você não passou por tanta coisa, você não teve tantos problemas, né? Então, eu tiro a expectativa, cara. Eu acho que, assim, um líder ele tem que tirar a expectativa. Eu não sou um líder, um profissional. Pensa que você é um vendedor. Aí você fez uma semana aí lente. A expectativa para outra semana é ótima. Mas o que você vai fazer com a expectativa? Você vai cagar pro processo. A expectativa é ótima. Então esquece isso, foca no processo, foca no que você tem que fazer. É dia a dia, cara. É dia a dia. É dia a dia, é repetição. Não tem essa de expectativa. É olhar pro dia a dia, é treinar todo dia. Eu falo, cara, se talento fosse uma coisa importante, né? Se a gente olhasse, não, eu vou dar certo. Cara, o Messi não treinava, o Cristiano Ronaldo não treinava, os caras treinam todo dia, passe. Concordo. Para que o cara vai treinar passe? É isso, eu tiro expectativa, cara. Eu vou contribuir e vou te apertar mais. Vou te contribuir no sentido seguinte. Gosto quando você fala de processo, eu acho que é isso. Acho que precisa realmente nivelar essa regra pelo processo. Eu acrescentaria só que talvez possa ter um alinhamento de expectativa, que você colocou muito bem, a gente se frustra porque a expectativa é minha, eu esqueci de combinar com o cara que eu esperava dele, né? Eu não sei o que ele quer da vida, estou esperando que ele... Aí já não é, aí eu acho que não chamaria de expectativa, chamaria de combinado, porque aí é combinado, aí não é expectativa, aí eu não tenho expectativa nenhuma, eu combinei com você 9 horas de começar a live hoje, certo? É combinado, então 10 para as 9 nós estávamos ligando tudo aqui.
Então não é uma expectativa, eu não estou com expectativa. Se você não cumpre o combinado, aí já é um problema seu ou eu não cumpro, né? Já é um problema seu de como você encara as coisas. Né? Então a gente já começa a entender, cara, se você tem um combinado e você não cumpre, já tem uma quedinha ali no indicador. Pô, eu não posso, o combinado com o Marcos não vale, então eu já sei que eu não posso combinar com ele. Então você vai conhecendo, por isso que é zero expectativa, e eu acho que o combinado nem entraria no pacote de expectativa. O combinado é combinado. Já confiou, meu irmão, já confiou na pessoa errada? Quer falar sobre confiança? Ou também entra do combinado, na expectativa? Não, cara. Eu acho que confiar na pessoa errada, assim, eu acho que eu talvez, não sei se confiar na pessoa errada. Sabe o que acontece, cara? Eu vou tentar falar uma coisa que eu falo sempre. Eu sempre tento fazer. Eu sou muito alto, eu tenho um negócio muito forte de autorresponsabilidade. Muito forte. Então, não é que eu confiei na pessoa errada, eu não sou de confiar na pessoa. Então, eu não consigo lembrar de alguém que eu confiei que a pessoa estava errada. Talvez que eu tive uma confiança, mas aí foi um erro meu. Eu que confiei, talvez cedo demais. Ignorou sinais? Ignorou sinais? Eu acho que, assim, sim, quando a gente entende menos de pessoas, de comportamento, é mais difícil a gente entender algumas situações, né? Conforme você vai passando o tempo, você vai entendendo mais um pouco sobre o comportamento humano, sobre ação, reação, sobre personalidades e tudo mais, melhor para a gente conseguir enxergar o que de fato é possível ou não é possível com aquela pessoa. Então eu acredito muito nesse contexto de mais experiência, a gente acaba tendo um pouco mais de expertise ali, de identificar uma coisa ou outra. Mas, de novo, mesmo identificando, eu ainda sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de apontar o dedo. Então eu tento trazer para uma forma prática para que aquilo seja realmente mostrado ou não. Né? Então eu penso assim, claro que às vezes pode ter uma incompatibilidade muito grande ali no início, né? Mas quando há uma dúvida em relação a determinados pontos, eu prefiro ir para a prática e na prática entender se realmente faz sentido ou não, porque eu acho que assim, nós somos muito, acho que a gente é muito, na minha visão, quando a gente quer julgar, apontar alguém, a gente está falando que o que nós achamos certo. Então eu tento tirar esse julgamento a todo momento, porque o que é certo para mim? Né? A verdade subjetiva, verdade muito, não tem, pô. É o que eu falo. Se eu tiver que correr risco, aí vale o meu não, porque o risco é meu, então o risco não é meu. Beleza? Mas quando não está dentro desse cenário de risco, eu acho que aí é diferente, né? A gente acaba entendendo que talvez a nossa percepção pode ser diferente. Então eu acho que com mais bagagem quanto mais pessoas você vai trabalhando no dia a dia, quanto mais história você vai vivendo, mais bagagem, mais experiência você vai tendo, melhor você vai ficando com essas situações. Então, eu trago sempre para mim, então eu gero uma autorresponsabilidade muito grande, então o fato de confiar na pessoa é algo meu, e lógico que uma leitura errada a gente já faz, mas não, porque eu acho que o problema não era a pessoa, era eu que não sabia fazer a leitura nesse momento. O problema estava comigo de novo. Eu digo que eu nunca vi ninguém perder por assumir essa postura sua. Ela dói mais. Que postura sua, cara? Trazer tudo para si. Eu costumo dizer que, para mim, liderança como meu estilo de vida, todo mundo que está ao alcance da minha voz, das minhas mãos, está sob minha responsabilidade. Então, nunca é o outro, sempre foi eu. Eu sempre cresci, porque eu olhava para mim, eu dizia, Deus, o que eu não entendi? Esse cara me tratou mal, o que eu não vi? O que eu fiz de errado? Qual é a lição? Mas, assim, tem que aprender a lidar com as crises internas, porque isso gera crise. E quanto mais você olha para dentro, mas como o jogo está dentro, né, irmão? Então, como você disse, é o risco de quem quer liderar. Você quer liderar. É isso para você? Você quer ter esses questionamentos internos? Você quer ficar se remoendo se você fez certo ou errado? Você quer ficar se remoendo porque aconteceu um problema e você não conseguiu ver antes? Tem que saber se você quer, pô. Eu falo do Bob, você quer subir o morro lá para trocar tiro com o traficante? Você quer, velho? Então beleza, bora lá. Mas assim, não vai ser fácil, né? Se você pede chuva, você tem que entender que você vai se molhar. É isso, esse é o resumo da vida. Você não vai ter vida fácil, você vai ter muita coisa que você vai ter que passar por isso e faz parte do negócio. Última perguntinha para encerrar, te despedir, te agradecer desde já pelo seu tempo. É o seguinte, vamos pegar o Felipe aí que vai muito na lógica, matricial, racional, né? Vou um pouco, às vezes no processo eu vou, mas... Não, eu falo isso não como... Deixa eu até me corrigir aqui, né? Porque quem vai assistir tudo percebe que esse não é um rótulo para você, não quis colocar um rótulo, não. Isso é parte da sua identidade, porque se o cara tá assistindo tudo, ele vai perceber que você tá longe de ser isso. Acho que isso aqui, na verdade, você teve que... Era uma característica que você ainda mantém,
mas que Sim. você teve que desdobrar, fazer um esforço talvez maior do que qualquer outra pessoa para ter a visão que você tem quando diz, por exemplo, vamos trabalhar na individualidade, essa é a minha verdade, nem toda a minha verdade é do outro. Então, olha só, parecem antagônicos, mas eu acho que é o que faz você ser esse líder, ter tido esse esforço para olhar para aquela outra parte intangível, que não é lógica, que não é racional, que não vai ter explicação e está tudo certo, mas no final vou trazer a responsabilidade para mim, porque eu deveria ter visto, eu deveria ter feito a leitura. Então, assim, não estou te rotulando, não. Pelo contrário, estou enaltecendo. Eu acho que quem assistir, quem não for um cabeçudinho, você que vai me ver aí, entendeu, meu irmão? E desdobrar, porque a capacidade do profissional que vence é o que desdobra a informação, é que afunila, é que olha para dentro, é que se coloca no lugar do outro. É que se você é o cara que é o modelo pronto, você está morto, tá? Perdão da palavra, vai viver na merda. É a palavra chula, mas vai viver e não culpa ninguém. Você tem que desdobrar, você tem que pegar ali, cara, o que esse cara está dizendo, como é que ele pensa, por que ele falou isso, deixa eu ver o que ele viveu. E aí, porque no final do dia, a responsabilidade de vencer ou perder é sua, não é de ninguém. Ponto. Ninguém deve nada para mim, nada para você. Eu vim de uma família que os pais, Felipe, separados, com 5 anos separou, meu pai virou alcoólatra, com 21 anos eu encontrei ele, me expulsou de casa, fui morar de favor dentro do meio do escritório onde eu trabalhava, dos computadores, enfim, todo mundo tem uma história, irmão, eu respeito a história que está por trás de todo mundo, mas é o que a gente faz com essa história, pô. Agora, para encerrar, quero o Felipe que une aí tanto a lógica, o racional, quanto a individualidade, que faz a leitura do ser humano. Desce um pouquinho, que eu sei que quando a gente vai avançando, a gente perde a paciência para treinar, né? Mas deixa aqui um passo simples para quem está começando. A gente tem muito líder que está iniciando a tua jornada ali. Quais são os pontos que você acha que tem que ser de maior atenção para esse cara que decidiu, cara, eu quero liderar, peguei uns 4, 5, 6, 7. O que é que você diria para ele, para onde ele olhar mais? Enfim, e aí livremente, tá? Faz as suas considerações aí, cara. Cara, eu acredito que é o seguinte, é ele começar a ter mais conhecimento sobre o comportamento humano. Então, eu indicaria para ele, eu gosto muito do livro, porque eu acho que o livro é um conhecimento barato e um conhecimento profundo. Então, para mim, talvez as coisas que eu mais aprendi foram lendo um livro de 50 a 60 reais. Então, assim, é um conhecimento barato que muita gente acaba ignorando. Eu buscaria uma ferramenta que ajudasse a enxergar, ou uma tese que ajudasse a enxergar a personalidade de cada pessoa. Foi basicamente o que eu fiz. Então, olhando dentro do meu dia a dia, eu acho que eu usei muito essa questão do Eneagrama, então é uma coisa que ajuda você a entender a personalidade. Por quê? Se você conseguir enxergar a personalidade de cada um, mapear o Eneagrama de cada um, fazer um trabalho, você vai entender que, às vezes, o modelo de comunicação é diferente. E aí, você quer entrar, você tira... Porque, assim, são duas coisas diferentes. Você não tem que cobrar o seu time de fazer algo, é uma situação que ela não é uma situação inteligente. É quase uma ação corretiva. É como se você estivesse apagando um incêndio todo dia. Só que nem quem está apagando incêndio, nem quem está sendo apagado todo dia vai suportar muito tempo. Então, se você apagar o incêndio todo dia, essa cobrança de tem que fazer, ela não gera fruto, ela não tem longo prazo, ela não funciona. O líder aqui não aguenta e o cara que está aqui também não aguenta, né, dentro do time ali. O que você tem que fazer? Você tem que juntar do lado dele, se colar do lado dele, entender quais são os gatilhos que ele tem, que ele vai fazer isso aqui, sem a necessidade de você cobrar. O que você tem que se dar para ele é semente de crescimento. É trabalhar para que ele cresça, floresça mais, se desenvolva, né? E claro, tem gente que às vezes não está nessa vibe. Cara, se não está nessa vibe, essa pessoa talvez não é o momento dela naquele negócio. E tá tudo certo, não é que ela é ruim, mas o momento de vida. Tanto que assim, uma entrevista para mim, ela começa com a pergunta, qual é o seu momento de vida? Minha pergunta principal é, qual é o seu momento de vida? Como assim, Felipe? Qual é o seu momento? Você está em qual momento? Você está construindo a sua vida, você já está com a sua vida, você já tem sua família, sua casa, você já fez isso. Qual é o teu momento de vida? Por quê? Se eu quero uma pessoa que vai alavancar o negócio, que vai crescer, que vai pegar isso aqui, colocar no chão e subir de novo, cara, tem que ser alguém que está com a vida diferente de alguém que está, às vezes, já estou tranquilo aqui, estou trabalhando, eu quero manter o negócio, eu quero só... Então, acho que buscar conhecimento sobre o comportamento humano, aplicar isso nesse time.
e fazer com que esse time consiga performar de forma autônoma, onde você seja o regador dessas pessoas. Você tem que ser a pessoa que rega, que joga adubo, não é a pessoa que vai lá e arranca o fruto toda hora. E saber que isso leva tempo. Então, eu estou tentando fazer durante um período, não estou conseguindo. Será que você está fazendo do jeito certo? Questione sempre você. Nunca questione, nunca traga a culpa ou a responsabilidade para o terceiro. A pessoa não está conseguindo fazer o que eu passo para ela. A pergunta é, você está conseguindo passar para ela da forma que deveria e usando o gatilho? Felipe, mas isso é muito infantil, a pessoa é adulta. Não, na verdade não, cara. Nós temos traumas como criança até hoje. Nós, em vários momentos, nós somos criança ainda. Nós temos vários momentos que a gente ainda tem um gatilho de criança, de ficar às vezes puto com alguma coisa. A gente fala, puta. Você fala, caralho, cara, que atitude de criança que eu tive. Parecia uma pessoa mimada. Então, se a gente não entender isso, a gente não consegue alavancar. E aí, assim, começa a colocar em prática. Eu acredito que o ciclo de uma liderança, na minha visão, ela começa a sair de uma iniciação para uma um pouco mais plena ali, vamos colocar dentro de cadeiras que hoje existem, junior plena, cara, no mínimo com 2 anos. Então você vai começar a enxergar uma coisa um pouco mais padrão 2 anos. E talvez com 5 anos você está num nível um pouco mais sênior ali, de falar, cara, realmente, esse jogo aqui eu entendi um pouquinho. E nunca abrir mão do processo. Nunca abrir mão de você repetir as coisas que tem que ser feitas. Ser um bom líder e, ao mesmo tempo, ser um bom gestor das atividades, do que tem que ser feito. Porque é isso aqui que vai te dar previsibilidade do que tem que acontecer. E também vai te dar ferramenta para enxergar o que não aconteceu aqui que eu posso agir aqui. Né? Por que isso aqui não aconteceu? Por que eu estou falando para fazer tal coisa e ele não faz? Por que eu já falei para ele 2 vezes? Por que eu dei 2 feedbacks e ele não foi? Será que ele não está me ouvindo? Será que o momento de vida dele não é o ideal? Será que ele não consegue entender a linguagem que eu estou falando? Será que a cobrança dele... Então, é uma mistura de entender o comportamento humano, a fundo, ler mais, buscar mais. Deixa esses 2 livros aí, tanto o Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta que você pode até fazer um curso, e aí você pode fazer o mapeamento de todo mundo. Isso é uma ferramenta legal. Quem vê esse vídeo aí, eu acho que deve usar, porque para mim foi um divisor de águas. Porque eu sempre fiquei procurando, cara, qual é o padrão? Como é que é? E não tem padrão. Não tem assim, o fulano, né, o método, só usa DISC lá. O cara que é o Win, ele é melhor para trabalhar em venda. Não é, cara, não existe isso. Todas as personalidades, elas vão se adaptar ao trabalho que estão fazendo. O negócio é como elas vão se adaptar e o motivo que elas trabalham. É muito mais alinhado com o motivo e com o modo, eu falo essa palavra, o modo operante. Qual que é o modo operante daquele perfil? Né? Diante de uma situação de medo, ele tem mais medo, ele é mais receoso. Essa aqui não, essa aqui é um pouco mais... Então, vocês têm que saber dosar cada um e aí trabalhar bem o processo para que você saiba exatamente o que tem que ser feito, acompanhar de forma atual, diária, respeitando o que tem que ser feito, não abrir mão de fazer para que você consiga mapear e ir evoluindo. E também entender que leva tempo as coisas. Né? Tudo tem um tempo. Não adianta, o fator tempo, em alguns momentos você pode encurtar. Mas tem coisas que eu acho que não dá para encurtar. Tem coisa que você não consegue encurtar. Desenvolvimento humano não consegue encurtar. É como academia, você não consegue encurtar. Não tem como encurtar você ir na academia. Vou na academia 1 mês e quero o resultado de 1 ano. Não existe. Porque o corpo vai levar um tempo para responder ao que você está fazendo. A não ser que você use os negócios lá, mas aí também ferrou, né? Não, ele vai responder de uma maneira, ele vai levar um tempo para poder se adaptar, ele vai começar a criar músculo, aí você tem que continuar mantendo. Então é isso, né? Você ter um processo bem estruturado e saber que as coisas elas levam tempo para acontecer. Muito bom. E se não fizer nada, eu digo que para dar errado basta não fazer nada. Para a tua vida dar errado basta não fazer nada, para ter separação no casamento basta não fazer nada, para a empresa não crescer basta não fazer nada. Não fazer nada. E aí o que você falou sobre esse período de formação é que é o seguinte, eu acredito nisso também, tem um tempo necessário para essa pronta resposta. Você foi muito feliz para o corpo responder, né, no sentido da musculação. Mas se o cara não fizer nada, não tiver um plano, o que vai acontecer é que vai demorar mais tempo do que deveria. Então tem um tempo mínimo, mas talvez esse cara, por não ter uma metodologia, uma ferramenta, não ser autorresponsável, está passando demais do tempo de ter as pessoas prontas para ele ali. Então tem que olhar isso. Felipe, te agradecer, ok? Me colocar à disposição. E para você que vai assistir essa aula aí, máximo proveito. Foi o primeiro aqui, né? Meio improvisado, online, mas eu espero que logo a gente tenha a oportunidade de estar juntos, construindo alguma coisa, tá? Vou te enviar depois do material, você me manda lá o telefone, se for o caso, que eu vou te enviar.
Grande abraço, cara. Obrigado por tudo. Eu que aí, pelo seu agradeço. tempo Obrigado aí precioso pela. Espero que você possa gostar aí do conteúdo também, usar de alguma forma e colocar em prática principalmente, né? Senão não adianta muita coisa. Grande abraço. Lidere Podcast Valeu. na área. Até a próxima. E todo problema é um problema de liderança. Grande abraço.